paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz. No vídeo de hoje estarei lecionando a lição de número 11 das lições bíblicas editados pela CPAD. Então, irmãos, vamos à lição de hoje, lição de número 11. O tema da nossa lição de hoje é a sutileza das mídias sociais. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 3, versículo 16 e 17. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então vamos à introdução. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem, através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas e permanecem para sempre, podem orientar de forma clara e objetiva que o crente em seu caminhar tanto no mundo real como também no virtual. Então, tópico 1, os cristãos na era digital. Subtópico 1, a realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que
Uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu a sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides, e os sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade, bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Então, irmãos, nós vimos o autor aqui falando sobre as gerações e as suas conquistas. Cada geração com a sua conquista. Se nós vimos as gerações anteriores aos nascidos no ano 2000, eles passaram por situações que parecem ser inacreditáveis para as novas gerações. Vejamos algumas situações. Antigamente, para falarmos com pessoas com uma certa distância, utilizávamos cartas que demoravam dias, meses para chegar ao destinatário e a resposta ao mesmo tempo. Hoje, usando aplicativos de celular, falamos em tempo real e até com imagens. Precisávamos ir a bancos, restaurantes, supermercados, lanchonetes, farmácias, lojas. Hoje, apenas usando o aplicativo, as mercadorias são entregues em nossa casa. Vocês já perceberam quantas lojas físicas já fecharam? E quantas só atende delivery? Então essa é a situação da nova geração. Então se nós contarmos as nossas histórias, as gerações anteriores ao ano 2000, eles não vão às vezes nem compreender o que nós passávamos. Então os aplicativos aí dos celulares trouxeram muitas coisas boas, mas nós como os cristãos devemos vigiar também para não cair nas armadilhas desse mundo aí da internet. Subtópico 2. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e o princípio básico de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Então, irmãos, nós vimos aí o autor falando como era difícil as igrejas se comunicarem. Eles eram feitos comunicações através de cartas, demorava dias, as pessoas levavam a cavalo, levavam também a pé, então demorava muito tempo para chegar. Hoje nós temos aí os aviões, nós conseguimos atravessar os oceanos com uma rapidez tremenda. Se nós vemos nos mapas,
nós vamos achar muito perto essas igrejas que antigamente para eles, da igreja primitiva, era muito longe. Hoje eles conseguem atravessar de trem, hoje eles conseguem até ir de carro, mas antigamente a dificuldade era tremenda. Mas hoje nós temos carro, hoje nós temos moto, hoje nós temos até o próprio avião, como eu disse aqui, que a gente consegue atravessar até oceanos, fazer viagens que antigamente, através de navio, demoravam dias, meses. Hoje a gente consegue fazer em apenas um dia. Então, irmãos, nos dias atuais, nós devemos repensar algumas estratégias que davam certo na igreja alguns anos atrás e que hoje não teriam mais o efeito. Então, a igreja também tem que ser dinâmica, observando essas novas tecnologias. Então, nós vemos que antigamente usavam tendas de circo para fazer campanhas evangelísticas. Hoje, esse método em cidades grandes e médias não teria o mesmo efeito, pela falta de terrenos para montar essa estrutura. As pessoas hoje têm vários entretenimentos e um circo não atrai mais a curiosidade da população, como fazia antigamente. Vemos isso na decadência da própria indústria do circo. Antes, o evangelismo com folhetos de porta a porta tinha grande eficácia. Hoje, muitas pessoas moram em condomínios, onde essa prática é proibida. Por isso, a igreja deve usar as mídias sociais para espalharem a palavra de Deus, postando versículos da Bíblia, pregações, estudos bíblicos, convites aos cultos e escola dominical e louvores. Então, nós não imaginamos que numa nossa postagem, o nosso vizinho ou até uma pessoa de outra cidade ou outro país estará vendo aquela nossa postagem. Então, essa estratégia de usar a internet, ela consegue chegar a lugares que nem nós imaginamos. Como aqui nesse vídeo que eu estou dando aula. Se eu der aula somente ali na minha congregação, eu vou atingir aí um certo número de irmãos. Mas através da internet eu consigo ser visto em outras cidades, em outros estados, em outros países. Por isso que eu peço para você compartilhar esse vídeo das suas mídias sociais, dar like, porque aí a mídia, o YouTube, vai ver que você está gostando e vai espalhar esse vídeo para outras pessoas. Então, mesmo você não produzindo esse vídeo, essa aula, você estará ajudando a pessoas a assistirem este vídeo, estará me ajudando a evangelizar e a pregar a palavra de Deus. Por isso é muito importante você dar o seu like, deixar o seu comentário, para que essa aula venha se espalhar por esse mundo. Eu tenho visto pessoas de outros países, dos Estados Unidos, da África, da Europa, que estão ali assistindo esses vídeos, e eu glorifico a Deus pela sua vida, que tem nos ajudado a compartilhar essa mensagem e esse estudo bíblico. Então, às vezes, nós não imaginamos, irmãos, que esse estudo, às vezes, cai lá no computador de uma pessoa, às vezes, que está passando por momentos difíceis, momentos ali de depressão, vários problemas. E através de uma aula dessa, que é ensinada a palavra de Deus, possa tocar nessa pessoa, e essa pessoa se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como seu Salvador. Por isso, eu preciso da sua ajuda, é muito importante para nós espalharmos a mensagem, não só esse vídeo, mas espalharmos outros canais aí, outros canais cristãos. Às vezes você vai lá e passa uma piada, passa uma coisa que Deus não se agrada, e a gente vê isso se espalhando como fogo, uma fofoca, tantas coisas erradas. E às vezes a palavra de Deus, pessoas ali que dedicam um tempo
para ensinar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, às vezes você não ajuda, você não assiste o vídeo, você presta atenção em outras coisas. Então eu te peço que o Espírito Santo toque no seu coração. Irmãos, por isso que a igreja deve usar as mídias sociais para espalharem a palavra de Deus. Então toda vez que vou receber uma mensagem, um versículo, uma pregação, um estudo bíblico, um convite para os cultos e da escola dominical e louvores, espalhe, poste lá na sua rede social. Eu tenho por certo que Deus vai se agradar da sua atitude. Tópico número 2, os desafios de ser igreja na era digital. Subtópico número 1, desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. João capítulo 20, versículo 27. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. É real, visível e apalpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real, para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Então, irmãos, vemos que um dos desafios da igreja atual é trazer as pessoas a ter comunhão com os irmãos e saírem do mundo virtual. Como já aprendemos, somos parte do corpo de Cristo e precisamos desse momento de confraternização, de contato humano, ou então seremos escravos do mundo virtual. Deus reúne seu povo para lhe prestar adoração, louvor, honra e glória. Através do arrebatamento da igreja, seremos reunidos e iremos ao encontro do nosso Mestre. E juntos vamos habitar na Nova Jerusalém. Não no espaço virtual, mas reunidos estaremos adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Vemos que Deus não deseja o isolamento e que seus filhos se reúnam para o adorar. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. João capítulo 17, versículo 24. O desejo de Jesus é nos reunir com Ele junto do Pai e não isolados. Subtópico número 2, mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos
Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso. Quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos, imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Então, irmãos, nós vimos aí, infelizmente, muitos pregadores, cantores, que estão mais preocupados com a sua roupa, com o seu cabelo, com a sua aparência, do que pregar a verdadeira palavra de Deus. Como o autor diz aqui, para eles chamarem atenção para si, eles começam a seguir pessoas e artistas do mundo, pessoas que fazem aquilo que é contrário à palavra de Deus, para receberem seguidores, para receberem likes. Mas são pessoas que estão se desviando do caminho estreito. Nós vimos muitos aí que se diziam cristãos, mas o que eles queriam era mídia, era estar na televisão. A partir da hora que eles foram para a televisão, nunca mais voltaram, se desviaram, mostraram a verdadeira face, caiu as suas máscaras e hoje se dizem artistas mundanos, debocham da igreja, falam mal da igreja, mas verdadeiramente nos mostram que nunca foram verdadeiros cristãos, nunca se arrependeram dos seus pecados, simplesmente usavam a igreja como degrau para assumir a fama, porque o mundo não dava bola. Aí vieram para a igreja, começaram a ter alguma evidência e usaram essa evidência para entrar nas mídias e ali se aproximaram daquele mundanismo e hoje desprezam a igreja e desprezam a Cristo. Fuja disso, meu irmão. Tópico número 3, a igreja e os pecados virtuais. Subtópico número 1, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos, porque eu sou santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes, que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado, tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Então vejamos o que diz a palavra de Deus, porque nada há encoberto que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos capítulo 4, versículo 22. Cuidamos com os perigos do mundo oculto virtual, com as suas armadilhas. Quantos estão caindo nas armadilhas de Satanás? Através das mídias virtuais, estão ali expondo a sua vida oculta, ali expondo nudes, fotos íntimas dele, da sua esposa, na internet. Daqui a pouco aquilo vaza, como diz a palavra de Deus, nada que é encoberto que não seja descoberto. E daqui a pouco, por um descuido dele, aquelas fotografias, aqueles vídeos estão espalhados aí na internet para o mundo inteiro. E a pessoa fica com vergonha.
Eu já soube de caso de uma menina que ela postou ao namorado fotos, vídeos dela ali nua. E o que aconteceu? Aquelas fotos e aqueles vídeos se espalharam. O namorado dela colocou na internet, espalhou em grupo de WhatsApp, e aquilo se espalhou de uma forma tremenda. E um dia o seu pai recebeu uma mensagem no celular. E quando ele foi abrir, eram as fotos e vídeos da sua filha nua. Ele ficou com tanta vergonha que ele subiu num morro. E quando ele chegou lá, ele pegou uma corda, passou ali numa árvore e se enforcou de vergonha. Quantas também adolescentes, quantas mulheres até se suicidam pela vergonha de ter a sua intimidade ali sendo descoberta na internet. Então, cuidamos com os perigos do mundo oculto virtual. Sexo virtual, pornografia, pedofilia e tantos desvios sexuais são armadilhas que se encontram nesse mundo oculto. Os serial killers como Ted Bundy, que confessou ter matado 30 mulheres, Jeffrey Dahmer, que matou 17 vítimas, Richard Ramirez, 15 vítimas, e John Wayne Gacy, 33 assassinatos. Eles confessaram que eram viciados em pornografia. Então, irmãos, tomamos cuidado com as mídias sociais. Como disse, ela é neutra. Então, depende de você usar para o bem e para o mal. Subtópico número 2, narcisismo. Essa geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmo. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo de ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se afirmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Então, irmãos, diz o mito que Narciso é filho da ninfa Liriope e de Céfeso, deus dos lagos. Certa vez, quando Narciso ainda era uma criança, sua mãe procurou o adivinho Tirésias para saber se o filho teria uma vida longa. A resposta deixou Liriope perturbada. Ele só viverá muito se não se conhecer. Desde pequeno, Narciso chamava a atenção pela sua beleza. E conforme os anos foram passando, não faltaram pretendentes, tanto meninas quanto meninos, interessados pelo belo rapaz. Mas Narciso não queria saber de ninguém, desprezava a todos. Certo dia, enquanto caçava no bosque, Narciso foi surpreendido por Eco, uma ninfa condenada a repetir o final das frases que os outros falavam. Essa maldição havia sido imposta pela deusa Hera, irritada com o fato da ninfa distraí-la com a sua tagarelice, enquanto Zeus, seu marido,
se encontrava com suas amantes. O diálogo entre Narciso e Eco, como se pode imaginar, não foi nada bom. Eco só conseguia repetir as últimas palavras que Narciso dizia. Confuso e um tanto irritado, Narciso repeliu Eco no momento em que a ninfa tentou abraçá-lo. Sentindo-se rejeitada, a pobre Eco se isolou no meio do bosque e já não queria mais comer nem beber. Tempos depois, ela morreu, mas sua voz permaneceu. Eis a origem do Eco. Após o incidente com Eco, Narciso continuou desprezando todo mundo que ousasse querer conquistá-lo. Até um dia que uma ninfa clamou aos deuses que Narciso fosse punido, e a punição veio pelas mãos de Nêmesis, a deusa da vingança. Durante um passeio pelo bosque, Narciso encontrou uma fonte de água cristalina, que até então nenhum ser vivo havia tocado. Debruçou-se sobre a fonte e, sem se dar conta de que se tratava do seu próprio reflexo, viu um belíssimo jovem olhando diretamente para ele. O deslumbramento foi tão grande que Narciso não conseguia parar de olhar para aquele misterioso rapaz. Estava, enfim, apaixonado. Mas logo veio a decepção. O amor de Narciso não era correspondido. Nem abraçar o seu amado ele podia. Apesar disso, recusou-se a abandonar a fonte de água, na esperança de que um dia pudesse concretizar o seu amor. Mas isso jamais aconteceu. Profundamente deprimido, Narciso deixou de comer e beber e acabou definhando à beira da fonte de água. No lugar onde morreu, nasceu uma flor amarela e branca, que hoje conhecemos pelo nome de Narciso. O significado do mito de Narciso. Narciso era tão arrogante e se sentia tão especial que aos seus olhos ninguém era bom o bastante para ele. Seu excesso de vaidade fez com que só se apaixonasse por alguém de sua categoria, no caso, ele mesmo. Assim, o mito pode ser lido como uma crítica ao egocentrismo e ao excesso de vaidade. Hoje vemos muito isso nas mídias sociais. Pessoas amantes de si gastam fortunas em cirurgias plásticas e que nunca estão contentes com sua aparência. E se em suas redes sociais não recebem likes de seus seguidores e são criticados, entram em estado de fúria e depois em depressão profunda. Fujamos dessa armadilha do excesso de vaidade. Tópico 4. As mídias sociais e o ID de Jesus. Subtópico 1. A seara virtual. Jesus disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isso é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Então, como eu já disse aqui nessa lição, nós devemos usar a internet para as coisas boas, para pregar o evangelho, para que as pessoas possam ouvir mais sobre a palavra de Deus.
Então, como os antigos usavam várias estratégias, como aí fazer as campanhas evangelísticas, entregar folhetos, hoje nós devemos usar aí a internet, devemos usar o mundo virtual e nós não podemos perder essa oportunidade, porque Satanás usa a internet, usa o mundo virtual para pregar o mal, a destruição das famílias, o pecado. Então nós, como servos de Deus, devemos usar a estratégia que Deus nos dá para entrarmos na internet e pregar o evangelho com autoridade. Não como muitos têm usado o site de fofoca, só para falar mal da igreja, só para falar quem caiu. Isso aí não agrada a Deus, mas nós devemos usar o quê? Sites, usar os meios de comunicação que a internet nos dá para pregar Jesus, para pregar a palavra de Deus. Subtópico número 2, pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e o pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-las para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Então, irmãos, vamos à conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Dessa vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil, na qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Então eu já quero te convidar para a semana que vem nós estudarmos a lição de número 12. O tema da lição é a sutileza da espiritualidade holística. Eu quero te pedir que você deixe o seu comentário, o que você achou do tema dessa lição, deixe o seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais, que Deus venha abençoar os seus estudos e até a próxima lição, se o nosso Deus assim nos permitir. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal e quer ajudar o canal a crescer? Você pode ajudar clicando no botão Valeu. Você pode agradecer o canal com R$2, R$5, R$10 ou R$50. Seja um apoiador do canal. Agradecemos por seu apoio.